Vamos realizar agora duas atividades com a finalidade de refletirmos mais sobre esse processo de imigração e expansão cafeeira. Então, nas atividades, meu objetivo é que você reflita, que você analise, mas que você busque no seu material alguns fundamentos, se não todos, para que você tenha condições de responder às questões. É importante que você procure no seu PLT, no caderno de atividades, nas indicações de estudos, de fontes adicionais, fundamentos, estudos, textos, reflexões para te ajudar a ampliar o seu entendimento sobre as questões aqui colocadas. Então, é importante que você recorra aos materiais, que você utilize os materiais, que você elabore textos, que você realize os exercícios ali do seu caderno de atividades como forma de pensar mais, refletir mais e buscar respostas não só no PLT, mas também nas indicações que são feitas não só no caderno de atividades, mas também no PLT. Mas vamos lá para as atividades. Atividade 1. O que é que nós perguntamos aí na atividade 1? Com o fim da escravidão, coloca-se a necessidade de estabelecer uma política imigrantista para suprir a mão de obra necessária à lavoura cafeeira. Embora já existisse no país uma política de imigração e colonização, não havia força de trabalho suficiente, determinando uma revisão nessa política. Duas opiniões se dividiam. Aquela que era favorável à mudança na política e aquela que se mostrava resistente. No que estavam fundamentadas ambas as opiniões? Então vejamos. Aquelas que eram contrárias, as pessoas, os proprietários de terras que eram contrários a essa política, eram contrários porque tinham força de trabalho suficiente por meio dos braços dos escravos. E aí eles não viam a necessidade de se incrementar, impulsionar, estimular a imigração. Então veja, a situação deles estava resolvida por meio do trabalho escravo, então não havia um motivo real, concreto, objetivo, para que eles desejassem a mudança nessa política de imigração. O outro grupo era contrário, por quê? Porque a situação era oposta, totalmente oposta. Ou seja, com o fim da escravidão, muitas regiões ficaram praticamente desabastecidas do trabalho escravo e dentro do país não se conseguiu resolver todas essas questões, o que levou a este grupo a solicitar uma interferência do Estado, a exigir uma interferência no Estado no sentido de manter a economia cafeeira nos patamares em que se encontrava. Então, também havia uma situação concreta, ou seja, a ausência de braços, de força de trabalho suficiente nas lavouras cafeeiras iria afetar diretamente a produção do café, o que iria afetar a economia brasileira. Haja vista o valor que o café tinha como produto de exportação, para exportação. Então, basicamente, eram essas as situações, as duas situações que se confrontavam. Ocorre que, em ambas as situações, havia um elemento de união que juntava essas opiniões, embora opostas. Qual que era a situação que juntava esses grupos que pensavam de maneira diferente em relação à política de imigração?
era a questão da posse de terras no Brasil. Então veja, quando se estimulasse a vinda do imigrante, corria-se o risco de que esse imigrante se tornasse um proprietário de terra e, ao tornar-se um proprietário de terra, ele seria uma pessoa que não estaria inserido no trabalho da lavoura necessária para a fazenda, para os grandes latifundiários. Então, tanto para um grupo quanto para o outro, essa era uma questão séria a ser resolvida, porque era o seguinte, era preciso sim atrair esse imigrante, mas era preciso atrair esse imigrante e criar uma situação para que ele ficasse submetido ao trabalho na lavoura de café. Então, ele não poderia encontrar nenhuma alternativa que não fosse a de vender a sua força de trabalho para o grande latifundiário em função da impossibilidade, ainda que fosse impossibilidade temporária, para a aquisição de terras no Brasil. Então, esse era um problema que, a despeito das opiniões opostas, era colocada como um problema que precisava ser resolvido para garantir que o imigrante realmente fosse direcionado de forma autônoma, né, entre aspas, para a produção da lavoura cafeeira. Vamos ver aí qual que é a segunda atividade. Atividade 2. Com a imigração subvencionada, garantia-se a entrada de imigrantes no Brasil e sua total disponibilização para as lavouras de café. Quais fatores atraíam esses imigrantes para o Brasil e como eram recebidos em sua chegada? Então vamos lá, vamos ver o que isso significou. Então olha o que aconteceu. Quando se propôs, quando começou a se cogitar, quando começou a se efetivar o processo de imigração, o Estado passou a estabelecer algumas medidas, pensar alguns sistemas para garantir que essa imigração ocorresse da forma mais favorável possível a quem? Ao grande latifundiário, claro. A medida que mais deu certo foi a chamada imigração subvencionada. Era subvencionada por quem? Pelo Estado, pelo governo. Então, o Estado recrutava o imigrante lá no seu país de origem, providenciava o transporte, a documentação, a chegada, a estadia e tudo que envolvia esse processo do imigrante e já direcionava esse imigrante para a fazenda, para a lavoura na qual ele ficaria inserido, na fazenda na qual ele iria trabalhar. Então, tudo isso ficava por conta do Estado. E isso era feito a partir de quê? De impostos. Impostos pagos por quem? Pela população. Então, olha como essa história no Brasil, ela vem de longa data. Então, veja, com isso, os latifundiários ampliaram suas posses de terra, ampliaram sua capacidade de produção e aumentaram grandemente seus lucros, formaram fortunas. O que é que atraía esse imigrante? O imigrante era atraído pela ideia, pela ilusão de que ele poderia, ao chegar aqui, adquirir terras aqui no Brasil.
Então, ele já sairia do seu país de origem, mudaria, quem sabe mudaria seus hábitos, deveria mudar toda uma estrutura de vida que ele tinha no seu país de origem e deveria se adaptar a essa nova situação, mas ele fazia isso, ele pagava esse preço, vamos assim dizer, porque ele achava que ele ia poder ter as suas terras, ele ia poder plantar aqui, aqui ele ia sobreviver, aqui ele ia produzir, aqui ele ia trabalhar, aqui ele iria enriquecer. Era esse o grande ideal dos imigrantes quando vinham para o Brasil. O que acontecia quando eles chegavam aqui no Brasil? Eles ficavam nas chamadas hospedarias, então o próprio Estado, o próprio governo providenciava esse transporte para as hospedarias, eles ficavam nas hospedarias e o estrangeiro, o imigrante, só podia sair de lá depois que ele assinasse um contrato de trabalho com o fazendeiro. E nesse contrato de trabalho, imagine quais eram as condições às quais esse imigrante deveria ser submetido para garantir, pelo menos, que ele pudesse sobreviver num país estrangeiro, num país com hábitos, com alimentação, com toda uma estrutura de vida, para muitos, completamente diferente do que ele tinha lá no seu país de origem. Então, isso tudo era muito bem articulado, de tal maneira que não restava nada para esse imigrante, além do fato dele ter que se direcionar, dele ter que ir para a fazenda, trabalhar para o fazendeiro com quem ele estabeleceu aí um contrato. E tinha mais uma coisa. Olha só, houve um processo muito grande de vinda de imigrantes para o Brasil. Houve um momento em que isso foi realmente em grande volume. E isso foi proposital. Por quê? Porque era o seguinte, quanto mais imigrantes, mais se poderia discutir essa relação de trabalho. E aí é aí que eu queria chegar com você. Então veja, dentro do liberalismo, que é a orientação econômica do capitalismo, o que é que a gente tem? Liberdade para comprar e vender qualquer mercadoria e a sua própria força de trabalho. Você acha que nessas condições em que o imigrante veio para o Brasil, na forma como o contrato de trabalho era estabelecido, havia uma real liberdade desse sujeito? O que é que você acha? Essa questão fica aí para você pensar, refletir e responder.